E agora a gente fala que depois das dificuldades com a safra de verão, marcada pelo tempo seco na região sul do Brasil, a expectativa segue otimista para o milho safrinha ou segunda safra. Hoje responsável pela maior parte da produção brasileira do cereal. Além de uma safra maior, a previsão é de que os preços do milho devem seguir firmes no primeiro semestre do ano, período em que a oferta sempre fica mais apertada, mais restrita. Sobre as perspectivas para o milho segunda safra, eu converso agora com Sérgio Desen, diretor executivo de Informações Agropecuárias e Políticas Agrícolas da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. Muito boa noite, Sérgio. Bem-vindo. Um prazer tê-lo aqui no nosso Agro em Foco TV Digital. Boa noite, Renata. Eu que agradeço o convite. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer falar da safra, que é uma perspectiva boa, né? Depois de tanta notícia ruim, acho que a gente vai entrar num período de virtuosidade de notícias, né? Boas notícias, boas perspectivas, né? Exatamente. Justamente nesse ponto, né? Segundo o último relatório, o último levantamento de vocês da safra de grãos, temos aí uma linha muito interessante e otimista em relação ao milho, ou seja, nessa segunda safra atingindo cerca de 88 milhões e meio de toneladas, o que significa quase 46% a mais em relação ao ciclo anterior. A questão da janela ideal, o plantio nesse período mais ideal e o clima que vem ajudando o andamento da safra são dois fatores que realmente impulsionam esse bom desempenho, Sérgio? Realmente, Renata, nós tivemos o ano passado uma tempestade perfeita, onde nós plantamos tarde a soja, colhemos ela com chuva, atrasamos o plantio, depois teve geada, depois teve estresse hídrico, então, e pragas, algumas pragas que aproveitaram da situação, e isso derrubou a nossa produção para menos de 85 milhões de toneladas no total. E este ano, o que a gente teve? Teve um problema de seca no início do período, né, da primeira safra. A gente esperava produzir 29 milhões, vai produzir 25,5, em torno de 25,5 na primeira safra, mas a segunda safra veio de uma maneira muito boa, né? A gente está tendo aí notícias de recordes de produtividade no Mato Grosso, na região do Mato Piba, alguns pontos de recorde de produção. Onde é que existe um pouco de preocupação, né? Preocupação existe em alguns pontos no estado de Goiás, principalmente na região leste de Goiás, algumas áreas onde a gente vê, mas já está dentro do previsto. E no Paraná também que tinha uma expectativa, né? Porque a Conab, além de fazer o levantamento de campo, a gente tem as imagens, né, de desenvolvimento de plantas, que a gente chama de NDVI, e a gente tem acompanhado elas junto com as previsões de disponibilidade hídrica do solo produzidas pelo IMET. Então, quando a gente tem essas duas variáveis sendo analisadas, a gente consegue ter uma assertividade, vamos dizer, uma proximidade de que aquilo que a gente está falando que vai acontecer, ele vem acontecer, né? Então, a gente tem Goiás, sul, sudoeste goiano, um pouco de preocupação. O Paraná e o Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul, a gente tem sempre um pouco de preocupação, porque eles estão positivamente, então a expectativa era até um pouco abaixo do que está vindo, né? Porque as chuvas surpreenderam positivamente, mas sempre existe o risco das geadas. Isso é uma coisa que nós não temos como prever, né? Mas cada semana que passa, Renata, mais a gente fica confiante de que a gente pode até superar positivamente esses 115 milhões que a gente previu no 7º levantamento, né? Então, a gente está trabalhando com esse número. A gente já passou, nos meses de fevereiro e março, foram os meses mais apertados entre o balanço de oferta e demanda de milho, né? A gente passou eles, e agora a gente caminha para uma safra excelente, e a terceira safra também a expectativa de que ela seja positiva. Então, normalmente, o que a gente tem no Brasil? 20% a 25% na primeira safra, 70%, 73% na segunda e 2,5% a 3% na terceira safra, que é a safra do Nordeste, da região do Cealba, que cresce ano a ano e é importantíssimo
para o suprimento, principalmente da região Nordeste, e lembrando que ela também é uma possibilidade de exportação muito grande, porque está numa região muito próxima a portos. Excelente, Sérgio Desenho. Muito bom você falar da região do Cealba, né, e destacar também essa safra por lá. E, claro, falando em exportação, por estar próximo à região portuária, já tocando nesse dado, nessa questão, mas antes deixa eu agradecer aqui nossa audiência, o Júlio César, ele está lá em Uberlândia, Uberaba, a região do Triângulo Mineiro, falou que acabou de passar pelas margens ali da BR-050 e viu várias plantações de milho ali às margens. Obrigada, viu, pela informação. E aí, claro, destacando as exportações, o ritmo positivo também, de tendência aí de 37 milhões de toneladas, o que é um número muito expressivo porque dobra, né, em relação à temporada anterior. Então, a gente segue indo muito bem também nesse quesito, né, Desenho? A gente está com uma expectativa de uma exportação firme, né? É interessante, Renata, que a gente teve um primeiro momento, né, que olhou para essa guerra aí na Europa, que guerra de qualquer tipo de guerra é sempre preocupante, é sempre recriminável, e por questões humanitárias e tudo mais. Mas também a gente não pode esquecer que a Ucrânia é o país que tem os melhores solos do planeta. E eles têm uma produção de 100 milhões de toneladas. Desses 100 milhões, eles exportam quase 30 milhões de toneladas de milho. Metade disso vai para a Europa, metade vai para a China, ou alguns países aí do Oriente Médio. E com esse problema que teve lá, provavelmente eles não conseguem plantar a totalidade, né? Pode ser que plantem 10%, 20%, 30%. Nós não sabemos com exatidão e nem sabemos nem se eles vão conseguir plantar isso. Então, sairia do mercado 30 milhões de toneladas. Mas como o Brasil vem nessa toada de sair de 85 para 115, a gente quase que está compensando o que eles estão deixando de produzir com esse aumento de produção do Brasil. Isso é importante, porque não só é para o Brasil, isso é muito reconfortante, mas também para o cenário internacional. Quando a gente fala exporta milho, o Brasil exporta milho, quem é que consome esse milho? São países de toda sorte, inclusive aqueles que precisam desse milho para a segurança alimentar. Então, quando nós temos essa safra excelente, nós estamos contribuindo para reduzir a fome no mundo, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, a gente fica feliz com isso, né, que é um cenário interessante. Só que, como a gente está suprindo e mantendo, e vem num ambiente de estoques baixos internacionais, de demanda pressionada, provavelmente a gente vai manter preço. Então, a gente mantém os mesmos níveis de preço. O agricultor brasileiro está sendo remunerado, embora o custo tenha crescido um pouco, ele continua tendo uma remuneração razoável, e, por outro lado, o consumidor tem a segurança de que tem um alimento, né? Então, são dois pontos muito importantes. Excelente tocar nesse ponto da guerra, enfim, de todo esse desenho do cenário internacional, da questão dos 30 milhões que geralmente a Ucrânia exporta e o quanto que o Brasil pode vir a ter desse mercado em decorrência do que ocorre, né? Infelizmente, toda guerra é realmente muito ruim, um cenário para o mundo todo, mas e tem a questão, sim, dessa segurança alimentar. E olha, nossa audiência aqui não para de deixar comentários por aqui. Pessoal da região de Dourados, Mato Grosso do Sul, o Luiz Fernando diz que está desenhando por lá, né, uma segunda safra muito bem até o momento, mas ainda tem algumas questões de lavouras um pouco atrasadas, que ainda dependem da chuva e correm o risco de geadas, mas até o momento, excelentes condições. Obrigada, Luiz, por falar aí sobre a atualização da região de Dourados em Mato Grosso do Sul. E aí vem minha próxima questão, que é com esse incremento da proteína animal que a gente tem visto, tem falado, né? Inclusive já esteve aqui em nossa edição também o presidente da BPA, o Santin, sobre a questão forte do incremento de produção e exportação de proteína. Isso também tem aumentado, né, o consumo do milho aqui no Brasil, né? Qual é essa relação que a gente pode fazer a nível de consumo, Desenho? Olha, a gente deve ter um aumento, né? Não deve chegar bem próximo aí, um pouco acima do ano passado, chegando bem próximo dos 50 milhões de toneladas para o rebanho, né? O consumo no segundo semestre, ele é mais intenso que no primeiro, né? Porque a gente tem a concentração
aumenta o consumo, porque você aumenta o alojamento de aves especiais, de suínos que são comercializados principalmente nas festas de final de ano. Então, o pico se dá entre setembro e novembro do consumo. Também tem um período que seca, então, a suplementação para o gado de leite, a suplementação para gado de corte também, o confinamento é mais intenso no segundo semestre, tipicamente, mas é também quando a gente tem a maior parte da nossa produção. Então, a gente tende a ter um consumo aí próximo, beirando os 50 milhões de toneladas, que seria um número um pouco maior que o ano passado, que fechou em 48. O etanol de milho já é uma realidade, né? O etanol de milho ele vai consumir em torno de 8,3 milhões de toneladas. Também tem uma certa predominância, uma sazonalidade no segundo semestre, e ele gera o DDG, portanto, ele produz o etanol e gera um subproduto que é de alimentação bovina, de corte e de leite. É interessantíssimo isso daí, né? O consumo industrial fica na faixa de 12 milhões, e o alto consumo, que é muito pesado no Brasil, a gente tem aí 2,8 milhões. Então, a gente tem um certo equilíbrio, né? Um equilíbrio muito bom, né? Positivo. Uma coisa que é interessante, Renata, é que o milho, ele vai no caminho da soja de se tornar um produto, hoje é um produto de commodity, né? Formação de preço internacional. O Brasil é um grande player no mercado. Os produtores brasileiros da segunda safra, temos relatos de recordes de produtividade na região do Piauí, no Mato Grosso. Então, a gente vê que o pessoal trabalha muito bem, o produtor trabalha muito bem, e com essa produtividade eles conseguem tirar um rendimento muito bom da terra. Eu adorei sua reportagem sobre suínos, né? Eu cresci, sou filho de suinocultor, fui filho do meu pai era suinocultor, meu avô, então eu sei, conheço bem, é muito bonito você ver, é uma produção fantástica e aproveitamento dela, realmente adubação, e o que é interessante, né? A gente vê que a gente está tendo esse uso da terra, né? Que ali na reportagem falou, que geralmente a terra que produz milho é a terra que já produziu soja. Quer dizer, a produtividade da terra no Brasil é dupla. E isso é muito interessante, muito importante para a sustentabilidade do planeta, né? Muito bom. Para a gente fechar aqui, Desenho, eu gostaria que você comentasse um pouco dessa questão em relação à oferta-demanda nesse primeiro semestre, que está menos apertada, mais equilibrada, digamos assim, em relação aos anos anteriores. E é isso mesmo que a gente tende a continuar observando até o fechamento do semestre? Sim, a gente agora, os meses mais apertados, foi fevereiro e março, a gente passou. Agora a gente já está caminhando para um período mais de um alento muito maior para aquilo que a gente tem. Então a gente passou o pior. Por que ele veio nesse nível bem baixo? Porque ele vinha de um ano anterior muito ruim, muito pesado. E a gente vai chegar no final do ano com estoque de passagem um pouco mais de 10 milhões de toneladas, que é um mês e meio de consumo, e isso já é bem mais tranquilizador do que a gente virou ano passado. Então a gente caminha, né, para uma situação de retorno à normalidade, e isso é muito interessante. Nós passamos um período de 3 anos aí com pandemia e com combinação de clima e agora a guerra, numa situação que foi de risco, e a agricultura brasileira respondeu muito bem, o setor produtor de milho respondeu muito bem mesmo. Excelente. Muitíssimo obrigada, viu, por estar presente aqui na nossa edição do Agro em Foco TV Digital. Obrigada por nos atender nesse feriado e bom aí restante de feriado para você. Renata, muito obrigado pelo convite, estamos à disposição. É um prazer estar aqui com você, é um prazer participar do programa e estamos sempre à disposição. Tá? Muito boa noite e bom final de feriado também para vocês, para os telespectadores e para todos nós, um bom final de semana também. Muito obrigada, Conab, presente aqui então no nosso Agro em Foco TV Digital de hoje. E olha, vocês super interagindo aqui com o nosso programa hoje. O Ricardo diz o seguinte: mês de abril com poucas chuvas, né, em algumas regiões do sudeste goiano, mas com muita fé em São Pedro, vai mandar chuva semana que vem. É isso, né, a preocupação ali na região de Goiás e Paraná, segundo afirmou há pouco, né, o Sérgio Dezen, desse olhar para essas regiões, porém uma safra bastante importante, bem avançada, muito boa, ali na região de Mato Grosso e Mato Piba também.